Pois então, as distros Linux, que geralmente estão mais associadas ao público geek, aos programadores, desenvolvedores, está ganhando cada vez mais espaço no ramo empresarial, também no ramo dos jogos. E muitos usuários ditos comuns de computadores estão começando a utilizar as distros Linux. Mas isso é do nada? O que está favorecendo esse crescimento do uso de Linux nos desktops? Até porque esse é um ponto muito importante que o próprio Linus Torvalds, o criador aí do Linux, disse que quando ele pensou no Linux, ele pensou para ser um sistema para os desktops, para o computador, e é justamente o único ramo que Linux não domina. Personal failure point in Linux that I started Linux as a desktop operating system, and it's the only area where Linux hasn't completely taken over. Bom, seja como for, através desse episódio, desse vídeo, eu vou te mostrar alguns pontos que contribuíram positivamente para o Linux avançar muito mais nos desktops e para usuários comuns. Que pontos foram esses, inclusive, que aconteceram em 2024, que aceleraram esse processo de crescimento das distros Linux aí para o usuário comum? Bom, para início de conversa, caso você não saiba, em julho as distros Linux atingiram o patamar de 4,45% aí do market share dos desktops. De acordo com a State Country, isso é um salto muito grande de 3,12% em comparação aí com o ano anterior. Embora esse número, comparado com Windows e macOS, ainda seja um número bem pequeno, bem aquém, é um crescimento que está sendo constante e, o mais importante, sustentável. Bom, esse aumento da participação de mercado das distros Linux não é por acaso. Tiveram diversos acontecimentos, principalmente nesse ano de 2024, que fortaleceram esse crescimento, que estão levando muitos usuários de PCs, de computadores, de notebooks, a olhar para as distros Linux como uma possível opção de sistema para usar no dia a dia, para trabalho, para jogos, para pesquisa, estudos, consumir conteúdos, entre outros. Um desses pontos principais está o encerramento, o fim do suporte do Windows 10, que está bem próximo, e muitos têm que recorrer ao Windows 11 se quiserem continuar na plataforma Windows. Porém, o Windows 11 não foi muito bem aceito por todos os usuários ou pela grande maioria dos usuários do Windows. Para eles, a Microsoft acertou muito bem no Windows 10 com diversos recursos interessantes que não se prolongaram com o Windows 11. É como se a receita do bolo que funcionou no Windows 10 não funcionou muito bem no Windows 11. Então, muitos usuários estão preferindo esticar ao máximo a usabilidade, a utilização do Windows 10, aguardando que a Microsoft lance um Windows 12, por exemplo, com diversos recursos interessantes superiores ao Windows 11, porque o Windows 11 não caiu nas graças da galera, assim como foi com o antigo Windows 8, que também não caiu nas graças da galera. O público preferiu ficar no Windows 7, aguardando o lançamento do Windows 10 para então migrar, ao invés de partir para o Windows 8, 8.1 e por aí vai. E partindo desse princípio que o público, uma grande parte do público não está interessada em partir para o Windows 11, espera um Windows 12 aí da própria Microsoft para migrar do Windows 10 direto para o Windows 12, as distros Linux estão surgindo cada vez mais como opção de sistema operacional para diversos usuários por conta da facilidade do uso no dia a dia que essas distros ganharam com o passar do tempo. Hoje em dia temos distribuições Linux como Ubuntu, Big Linux, Pop! OS, Linux Mint, que já vêm prontas para o uso. Elas já instalam seu drive NVIDIA, seu drive AMD e Intel já funcionam automaticamente, basta instalar o sistema e começar a utilizar. E você ainda tem uma loja de aplicativos em ambas distros para facilitar a instalação de diversos outros programas que vão ajudar no seu uso aí do computador no dia a dia, como o Google Chrome, como o Spotify, como um cliente de mensagens através aí do Telegram ou para o WhatsApp, por exemplo, entre outros. É lógico que aplicações como Google Chrome, OBS Studio, Audacity, Spotify tem sua própria versão para Linux, então você não precisa fazer nenhum tipo de gambiarra para utilizar diversos programas assim. Sem contar que muitos dos recursos que utilizamos no dia a dia hoje estão disponíveis na nuvem. Muitos preferem utilizar, por exemplo, ao invés de um Office no computador, a suíte aí do Google Docs.
Outro fator muito importante e decisivo para a migração de diversos usuários para as distribuições Linux é que agora dá para jogar no Linux. A Valve, quando ela disponibilizou o Steam Deck, que é o seu mini console com Linux, com uma distribuição Linux, que é baseada no Arch Linux e possui uma interface chamada Cadeia Plasma, ela facilitou muito a vida de diversos usuários que utilizavam Windows apenas para jogar. E a moda pegou tanto que a Lenovo está fazendo uma parceria com a Steam para lançar o mini portátil dela em 2025 com o SteamOS. Então teremos mais consoles com Linux aí rodando jogos no mercado. As distribuições Linux sempre tiveram uma participação bem pequena no mercado de games, com aquele jargão famoso que Linux não roda jogos, né? Isso caiu por terra quando a Steam começou a lançar o SteamOS, o seu sistema operacional, lá por volta de 2011, 2012, e isso deixou de existir, esse jargão perdeu totalmente a força com esse mini portátil aí da Steam, mostrando que Linux roda e roda muito bem jogos. Inclusive tem relatos de diversos usuários que utilizam jogos que só tem versão para Windows, que através do Proton rodam inclusive igual ou até melhor nas distribuições Linux, no caso aí no SteamOS, do que no próprio Windows. Mas se você acha que Linux está crescendo apenas no mercado de consoles e minis portáteis, está muito enganado, porque as distribuições Linux também estão tomando de assalto o ramo empresarial. E em 2024, o mercado atingiu 7,8 bilhões de dólares, e a previsão é que esse valor suba até 15,63 bilhões de dólares até 2028, com uma taxa de crescimento anual em torno de 19%. A área de inteligência artificial, computação em nuvem e IoT, que é a internet das coisas, tem uma grande demanda aí pelas distribuições Linux e pelos serviços open source. Bom, mas você se pergunta o que tem impulsionado esse crescimento aí dessas soluções voltadas aí para a inteligência artificial, para a internet das coisas, para a computação em nuvem, porque eles estão buscando mais distribuições Linux, soluções aí da OpenSUSE, Red Hat Enterprise Linux, o próprio Ubuntu da Canonical, entre outros. Bom, e o grande segredo das distribuições de Linux, nesse caso, é a flexibilidade, a personalização e também a segurança, pois as empresas buscam soluções que possam ser adaptadas de acordo com as suas necessidades específicas. E as distribuições de Linux oferecem tudo isso. Além disso, o fato de ser open source significa que as empresas podem trabalhar no seu código e fazer alterações segundo as suas necessidades e tendo um custo bem menor do que se fosse uma solução de código fechado. Agora, voltando na parte dos desktops, um dos pontos mais importantes para a adoção de Linux está sendo o fim do suporte aí do Windows 10, que vai atingir aí o fim do suporte agora no ano de 2025 e está deixando muitos usuários do Windows com uma certa dor de cabeça, pensando se o Windows 12 vai chegar a tempo deles terem que pular para a próxima versão ou se eles vão ter que cair no bendito Windows 11 que eles não estão gostando muito. Sim, muitos usuários estão relutantes em adotar o Windows 11 devido a diversas mudanças na interface, compatibilidade de hardware e até mesmo impacto de desempenho em máquinas mais antigas. E como resultado, as distribuições Linux aparecem como um salvador para rodar em computadores mais antigos sem precisar que você altere o seu hardware, adquira um novo PC, uma placa-mãe diferente ou mais GB de RAM. Distribuições como Linux Mint, Zorin OS, o próprio Big Linux se mostram como excelentes opções nessas circunstâncias. Além do fim do suporte do Windows 10 que está chegando aí para o ano de 2025, em 2024 tivemos algumas falhas, algumas questões históricas que com certeza aceleraram o processo de migração de muitos usuários aí do Windows 10 para uma distribuição Linux. Dentre eles eu posso citar a Cold Strike e também o Recall. Recall. And AI mod. Bom, para quem não está muito ligado, eu fiz um vídeo aqui no canal falando melhor nessa questão, que se trata de um recurso que vai tirar prints do seu desktop para que você possa procurar arquivos, entre outros, de maneira mais automática. Acontece que essa funcionalidade soou para muitos como se fosse um spyware da própria Microsoft ali que não podia ser desativado por padrão. E isso abriu um alerta que muitos usuários mal intencionados poderiam se aproveitar de brechas para atacar os sistemas Windows a partir desse recurso Recall. Com esse recurso Recall, parece que a Microsoft expôs
a questão do problema de privacidade do Windows 11, o Windows 12 por aí vai. Esse recall acabou sendo um tiro no pé da própria Microsoft aí contra o Windows. E é lógico, enquanto isso as distribuições Linux têm uma proposta muito ampla de privacidade, criptografia, segurança, entre outros aí, então acaba sendo um salvador para aqueles que estão querendo fugir do recall. Já a falha de segurança CrowdStrike, ela se deu para alguns usuários corporativos que tinham sistemas ali dessa empresa e ela teve uma atualização que fez o Windows não iniciar. Você precisava rodar alguns comandos e tudo mais, precisava ter um conhecimento técnico para resolver a questão. Acontece que esse problema parou empresas no mundo inteiro, inclusive empresas que não poderiam ficar paradas muito tempo, como aeroportos, entre outros. Foi a famosa tela azul se espalhando pelo mundo inteiro. O Windows virou chacota ali por alguns dias por conta dessa falha aí do CrowdStrike, que eu abordei muito bem em um vídeo aqui do canal. Infelizmente ou felizmente, essa página ficou e ficará marcada aí na trajetória, na história do Windows aí como manchada, o dia da tela azul da morte. O que tinha de hospital, aeroporto e diversos lugares que não podia ter uma tela azul tendo, não tá no gibi. Bom, e o que podemos esperar das distros Linux para 2025? Bom, com esse efeito aí do CrowdStrike, com o recall da Microsoft em 2024, com o fim do suporte do Windows 10 para 2025, distribuições Linux como eu já citei, Linux Mint, Pop! OS, Zorin OS, Big Linux, Ubuntu aparecem como excelentes opções para você colocar no seu computador e utilizar sem medo de rastreio da Microsoft, sem problema com vírus, sem diversas situações que infelizmente a Microsoft está empurrando goela abaixo para os seus usuários. Em resumo, Linux está se tornando uma alternativa cada vez mais viável para uma ampla gama de usuários e empresas. E se você ainda não explorou o Linux, agora pode ser a sua hora de dar uma chance a esse sistema robusto e flexível. Até porque a desculpa de que não tinha jogos aí, não rodava jogos em Linux, já caiu por terra com SteamOS e com Steam Deck. Bom, e se existiu um ano do Linux nos desktops até hoje, com certeza esse ano foi o ano de 2024. Mas se não existiu ainda, se 2024 ainda não é considerado o ano do Linux nos desktops, com certeza será 2025, com o fim do suporte do Windows 10 e com a somatória dos erros cometidos em 2024 pela Microsoft e por empresas que fazem a manutenção do Windows aí a nível global, que fizeram um grande favor aí para a adoção de Linux em maior escala. Se inscreve aqui no canal caso não seja inscrito, dê um joinha nesse vídeo e comenta aí, você utiliza Linux há quanto tempo? Já são meses? Já são anos? Você não utiliza ainda? Está assistindo e está pensando em migrar? Bom, eu vou deixar no card na parte final agora alguns vídeos que vão facilitar a migração de quem está vindo para o mundo Linux. E eu vou deixar um vídeo especial para você que já é usuário Linux, e esse vídeo com certeza vai trazer algum conhecimento, alguma coisa para somar aí na sua usabilidade nos sistemas nas distros Linux.